Olá, como vai? Vamos conversar um pouquinho sobre a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Isso nos enche a alma e o coração de alegria, dá sentido à vida. Porque a Palavra de Deus é viva, é eficaz, é permanente. Jesus disse que tudo vai passar, mas a palavra dele não. Ela permanecerá para sempre. Hoje eu quero falar um pouco sobre sabedoria, sobre perguntas poderosas de sabedoria. E o texto que eu escolhi é o texto de Provérbios, capítulo 3, versículos 13 e 14. E diz assim o texto bíblico: Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Para entendermos o que significa sabedoria, para decifrarmos, para vermos a definição, o que é sabedoria? A própria Bíblia explica. E o que eu gosto da Bíblia é isso. Tudo ela nos dá a explicação, a informação. Não nos deixa sem resposta. Há um texto na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículos 22 ao 24, onde o apóstolo Paulo escreveu assim: Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então não há dúvida de que Cristo é a sabedoria de Deus. E dentro dessa proposta de fazermos perguntas poderosas de sabedoria, há 3 perguntas que o cristão deve formular sempre, diante daquilo que pensa, que fala e que faz. Então veja que há uma ordem, uma sequência: pensar, falar e fazer e agir. O viver diário de qualquer pessoa é cercado por pensamentos, por palavras e por ações. Será sábio, assim, da parte daquele que se diz cristão, que é uma pessoa regenerada, submeter todos os seus pensamentos, suas palavras e suas ações ao crivo das 3 peneiras. Pode ser que você já tenha ouvido falar. Primeira peneira que nós devemos submeter os nossos pensamentos, nossas palavras e nossas ações. Isso glorifica a Deus. O segundo crivo, ou o segundo teste, em que nós devemos submeter os nossos pensamentos, palavras e ações. Isso é verdade? É procedente da verdade? E o terceiro crivo, que nós devemos sempre nos submeter em pensamentos, palavras e ações. Isso edifica, constrói, traz edificação. Antes de analisarmos as 3 perguntas, é necessário salientar que o posicionamento de qualquer pessoa em relação às Escrituras Sagradas, a maneira, a forma como ela se posiciona, determina a vitória ou a derrota, o sucesso ou o fracasso. A palavra de Deus é a ferramenta mais poderosa que existe no universo, no céu
na terra e debaixo da terra. Ele fez tudo pela palavra, exceto o homem. Ele criou do barro. Mas o novo homem, o regenerado, o nascido de novo, é criado pela palavra de Deus, feito pela palavra de Deus. Coisa fantástica, não? Nada fica fora dela. O Salmo 138, na sua segunda parte, está escrito assim: pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Acima de tudo. Deus é um Deus zeloso. E Ele vela por sua palavra, pelo cumprimento da sua palavra. E na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 3, na terceira parte deste versículo, está escrito assim: Ele, que é o resplendor, falando de Cristo, da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E ainda no capítulo 4 desta mesma carta aos Hebreus, no versículo 12, está escrito assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. As Escrituras são a bússola orientadora para uma vida cristã, exitosa, vitoriosa. Na Bíblia encontramos tudo o que necessitamos para desfrutarmos de uma vida próspera, abundante e de sucesso. Foi o apóstolo Paulo que escreveu a Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 3, versículos 16 e 17, e disse assim: toda a Escritura é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É o que está escrito na Bíblia Sagrada. E é importante destacar que o cristão, ele vive por fé e não por sentimentos, não pelo que ele vê. O andar confiante na palavra de Deus é a única base a base segura que pode gerar descanso na alma de uma pessoa. É o que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 5, versículo 7, ele diz assim: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Aquilo que eu vejo, eu não preciso de fé para acreditar, porque eu estou vendo. E fé é exatamente trazer à existência aquilo que não existe, aquilo que eu não vejo, mas eu acredito. Lembremos sempre que a fé se apoia naquilo que já foi consumado. Ela descansa nas palavras do poderoso, do soberano Senhor. João capítulo 19, versículo 30, após consumar a obra do Calvário, o Senhor Jesus proferiu estas palavras: tudo está consumado. Então, se está consumado, eu creio, eu descanso. Mas vamos ver aqui os testes, ou o crivo, sobre o qual devemos submeter os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações. O primeiro teste das 3 perguntas sábias, poderosas, é perguntar: qual o tipo de pensar que tem ocupado a minha mente? Os pensamentos que tenho alimentado glorificam a Deus? Aquilo que retenho em minha mente exalta a pessoa de Cristo? Faça essa pergunta para você.
e descubra se o que você pensa glorifica ao seu Senhor, ao seu Salvador. Se exalta, se honra, se glorifica, se enaltece o seu Senhor. O segundo teste das 3 perguntas sábias é o teste da verdade. Será que aquilo que eu penso, que eu falo e o que eu faço é verdade? Passei pela primeira peneira, será que na segunda peneira o meu proceder, meu modo de agir, de pensar e de falar é verdade? Ou eu estou trilhando, caminhando pelo mundo do engodo, da fantasia e da ilusão? Será que é verdade? Lembrando que o oposto da verdade é mentira. E Jesus disse que o diabo é o pai da mentira. Então o cristão deve ter muito cuidado com aquilo que pensa, com aquilo que fala e com aquilo que faz. Então vamos para o terceiro teste, ou o terceiro crivo, das perguntas poderosas que temos que fazer para nós mesmos, para obtermos sabedoria, que é Cristo, a vida de Cristo. Terceiro teste é o teste da edificação. Esta é a terceira prova, ou crivo da peneira, a ser aplicada para os pensamentos que ocupam a nossa mente, as palavras que proferimos e as atitudes que tomamos no dia a dia. Que tipo de benefício isso traz para mim e para as outras pessoas? É bem verdade que eu devo olhar para mim primeiro e depois para o outro, para as outras pessoas. Muitos precisam ouvir as palavras exortativas do profeta Jeremias, quando no capítulo 4, no versículo 14, ele diz assim: Deus diz, através do profeta, assim: até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? Vejam que estamos sujeitos e somos sujeitos aos maus pensamentos. Mas o que é que nós devemos fazer quando eles vierem à nossa mente ou quando eles vêm à nossa mente? Rejeitá-los, repreendê-los. Assim como Jesus disse a Pedro quando avisou aos seus discípulos que seria necessário que ele fosse à cruz, mas que ressurgiria ao terceiro dia. E Pedro disse: Senhor, de modo nenhum, jamais permitirei que tal coisa aconteça. E Jesus logo o repreendeu, percebendo, sabendo que não vinha de Pedro aquelas palavras, porque quem não queria que Jesus fosse à cruz era o diabo, porque na cruz ele foi derrotado. Então o que é que Jesus diz a Pedro? Arreda-te, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Então tudo aquilo que nós pensamos, falamos e fazemos, nós devemos analisar sob o crivo das 3 peneiras, das 3 perguntas poderosas de sabedoria. Isso aqui que eu estou pensando, fazendo, o que eu estou vivendo, planejando, executando, que ocupa a minha mente, isso aqui glorifica a Deus? Isso aqui é verdade? Isso aqui edifica, constrói ou destrói? Se é para destruir, a tarefa é do diabo, porque Jesus disse que o príncipe das trevas veio senão para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância, vida próspera, vida com sentido. E o gostoso é que a própria Bíblia diz que
que nós devemos colocar em Cristo todos estes maus pensamentos e tudo aquilo que não vem do Senhor. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 5, na parte B deste versículo, o apóstolo Paulo diz: levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então devemos submeter a Ele tudo aquilo que não é fruto da inspiração vindo do alto, do Espírito Santo. Devemos submeter, entregar a Cristo. O nosso linguajar diário, será que consegue passar pelo crivo das 3 perguntas poderosas de sabedoria? Há um dado aqui interessante que o filósofo Sócrates, que viveu no ano 470-399 a.C., deixou-nos um precioso ensino. Disse o filósofo que tudo o que formos falar precisa ser submetido a 3 importantes coadores. Sabe o coador de coar o café? Coador. Primeiro, o coador da verdade. O segundo, o coador da bondade. E o terceiro, o coador da utilidade. Conversamos muito e temos muitas novidades para contar aos outros. Contudo, o que temos de falar pode suportar o teste das 3 peneiras? É importante também que chequemos o nosso falar diário com as 3 perguntas sábias. O que falo glorifica a Deus? A minha linguagem procede da verdade? Quando estou falando, está havendo edificação? As minhas palavras têm transmitido bênçãos para a vida de outros? Edifica? Há um texto no livro de Provérbios, no capítulo 18, versículo 21, que diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. E no capítulo 16 desse mesmo livro de Provérbios, no versículo 24, está escrito assim: palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. E eu quero terminar com o que está escrito no Salmo 119, no versículo 133. Ele diz assim: firma os meus passos na tua palavra, e não me domine iniquidade alguma. Que o Senhor te abençoe. Aprendemos assim a colocar sob o crivo destas perguntas, 3 perguntas poderosas, ou as 3 peneiras, daquilo que eu penso, daquilo que eu falo e daquilo que eu faço. Glorifica a Deus, procede da verdade, é verdade, e vai edificar. Se for reprovado por uma das 3 peneiras, repreenda o pensamento, não fale e não faça. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Um abraço e até a próxima.